A gente fala agora de outra tragédia, uma tragédia natural. O furacão Irma matou 4 pessoas na passagem pela Flórida. Foi rebaixado à categoria 1, mas as autoridades alertam que ele ainda é muito perigoso e pode causar outras mortes e destruição. Às 3 horas da manhã, horário de Brasília, o Irma girava ali no centro-oeste da Flórida, na região metropolitana de Tampa e de Orlando, com ventos de 135 quilômetros por hora. O Centro Nacional de Furacões lançou um alerta de enchentes para toda a costa oeste da Flórida e também para o litoral da Geórgia e da Carolina do Sul. Durante a semana, o Irma vai provocar chuva forte e ventania em todo o sudeste americano. E agora a gente conversa com o Thiago Weltz, que está em Nova York e nos traz as últimas informações sobre a passagem do furacão Irma pelos Estados Unidos, pelo estado da Flórida. Bom dia, Thiago. Bom dia, Chico. O governador da Flórida foi bem claro. Ele disse que ainda não é hora de baixar a guarda. O Irma já provocou muito estrago e ainda tem muita chuva e vento pela frente. No início da manhã, caía muita água em Tampa e em Orlando, onde o Irma está passando nesse momento. Em algumas regiões costeiras da Flórida são previstos até 65 centímetros de chuva. O litoral é muito vulnerável porque o furacão está empurrando a água do oceano em direção à costa. As estimativas ainda variam, mas já se fala em quase 6 milhões de pessoas sem energia elétrica no estado. Os aeroportos de Orlando e de Miami permanecem fechados hoje. Muita gente ficou presa no saguão no fim de semana. A American Airlines chegou a anunciar ontem que retomaria alguns voos hoje, mas desistiu. A polícia diz que já prendeu 29 pessoas por saques e roubos em Miami. A cidade estava sob toque de recolher nesse domingo. Ninguém podia sair de casa entre 7 da noite e 7 horas da manhã. Muitos bairros de Miami estão debaixo d'água. Os correspondentes Sandra Coutinho, Orlando Moreira e Fernanda Saviolo estão na cidade. E a Sandra Coutinho conta pra gente agora como é que está a situação por lá. Bom dia, Sandra. Bom dia para você também, Tiago. Bom dia para todo mundo. Olha, na verdade, a gente está até violando esse toque de recolher para estar aqui conversando com vocês. Mas olha, a gente está na avenida litorânea aqui de Miami. Isso aqui tinha virado um rio ao longo do dia todo ontem. Mas a gente vê agora que a maré começou a baixar. A situação já está mais tranquila. Não está mais ventando tão forte, nem chovendo. Ainda é esperada chuva para hoje. E olha, aqui a gente vê muitas árvores derrubadas no caminho do centro da cidade até aqui. A gente viu isso. Muitas placas no chão, muitas árvores derrubadas, muitos fios de alta tensão e muitos bairros inteiramente sem luz. Agora, a polícia aqui de Miami, os bombeiros, usaram ao longo dos resgates, ao longo do dia de ontem, um veículo totalmente blindado que enfrenta grandes inundações. E uma das histórias que comoveram os moradores de Miami aqui ontem foi a história de um bebê em North Miami Beach, né, uma parte que não tinha sido obrigatório sair das casas, um bebê de 4 meses que estava com a mãe dentro de casa e ela começou a ficar desesperada porque a água começou a subir. E graças a esse veículo blindado que pode passar por dentro da água até uma altura bem alta, até 4, 5 metros de inundação, esses bombeiros conseguiram resgatar esse bebê. E aí sim a família pôde respirar aliviado. O mesmo veículo foi usado em Palm Beach para retirar 35 pessoas que estavam num prédio que também foi inundado pela força da água. Foi um dia muito complicado ontem por aqui. A gente vai ver na reportagem. A força do vento destelhou esta casa em Miami. Árvores também foram arrancadas. E na parte baixa da cidade, as tradicionais avenidas se transformaram em rios. Imagens gravadas pelo celular mostram as rajadas de vento empurrando a água pelas ruas. Miami, sempre movimentada, ficou completamente deserta neste domingo. A população respeitou o toque de recolher e se abrigou em locais seguros. Entre os poucos que se arriscaram, este meteorologista brigou com a tempestade para registrar uma ventania de quase 200 quilômetros por hora. O repórter também se aventurou no meio do temporal. Esta moradora fez um vídeo do apartamento dela e da entrada do prédio. Ela diz que todo o quarteirão está coberto de água. As pessoas estão apavoradas. Ninguém nunca viu isso antes. Durante o trajeto, Irma castigou a cidade de Naples, na costa oeste,
com ventos de 195 km por hora. Em Palm Bay, muitos trailers foram destruídos e os destroços atingiram a rede elétrica. À noite, o furacão chegou a Tampa, provocando ondas de mais de 2 metros de altura. A cidade também registrou um fenômeno raro. Por causa da baixa pressão, o mar recuou mais de 100 metros. Barcos ficaram encalhados e o que deveria ser o pier virou um banco de areia. Quase 12 horas depois da chegada do furacão Irma aqui ao estado da Flórida, a situação é essa. Ainda venta muito forte por aqui, mas a chuva pelo menos deu uma trégua. Agora é o momento de começar a avaliar os prejuízos. Na Flórida, 6,5 milhões de pessoas tiveram que sair de casa. Quase 1/3 da população do estado. O governador da Flórida, Rick Scott, não mediu palavras para convencer a população a se proteger. Não ache que a tempestade acabou quando parar de ventar. O furacão pode te matar. O presidente Donald Trump atendeu ao pedido do governador da Flórida e decretou situação de emergência federal e prometeu a ajuda da União. Nós nunca vimos algo assim, mas vamos nos recuperar e reconstruir o mais rápido possível. Antes de atingir a Flórida, o furacão Irma passou pela ilha de Cuba, ainda na categoria 5, a mais forte. A tormenta provocou ondas de 11 metros de altura, que destruíram casas e até o famoso hotel Copacabana. Os turistas tiveram que ser retirados das áreas inundadas e os serviços de emergência passaram o dia resgatando moradores. E o Itamaraty afirma que 60 brasileiros estão presos nas ilhas do Caribe, que foram os primeiros territórios a sentir a devastação do Irma. 32 brasileiros estão na ilha de São Martinho, que é dividida entre a Holanda e a França. 22 em Tortola, que faz parte das Ilhas Virgens Britânicas. E 11 estão nas Ilhas Turcas e Caicos, também sob a administração britânica. Um avião da Força Aérea Brasileira deve chegar em São Martinho amanhã para fazer o resgate. O Itamaraty está em contato com o governo do Reino Unido para planejar a retirada dos brasileiros em territórios britânicos. A gente começa esta edição do Bom Dia Brasil mostrando a operação de busca agora de manhã na casa do ex-procurador da República, Marcelo Miller, no Rio. Ana Luísa, esse pedido de prisão de Miller tinha sido feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, mas foi negado pelo Supremo. E o repórter Pedro Figueiredo tem informações ao vivo do Rio de Janeiro, no bairro da Lagoa, Rodrigo de Freitas. Bom dia, Pedro. Oi, Chico e Ana Luísa, bom dia para vocês, bom dia a todos. Os policiais federais estão cumprindo um mandado de busca e apreensão e procuram por documentos que provem a ligação entre o ex-procurador Marcelo Miller e os empresários Ricardo Sade e Joesley Batista. Os policiais federais e também os procuradores do Ministério Público Federal chegaram às 6 horas da manhã por aqui. Na última sexta-feira, Marcelo Miller prestou depoimento por 10 horas na sede da Polícia Federal aqui do Rio de Janeiro. Enquanto prestava depoimento, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu à Justiça que decretasse a prisão de Miller, assim como dos empresários do grupo JF. Janot alegou que há indícios de que o ex-procurador cometeu os crimes de organização criminosa, obstrução das investigações e exploração de prestígio. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de prisão contra Miller e disse que a partir de agora eram necessárias novas medidas para que se buscassem provas sobre os indícios de crimes atribuídos a Miller. Marcelo Miller pediu exoneração do cargo de procurador da República em 23 de fevereiro desse ano, mas só foi exonerado em 5 de abril. Depois, portanto, da data em que foi gravado o áudio em que os executivos do grupo JF falavam dele. Em abril, Marcelo Miller começou a trabalhar em um escritório de advocacia que representava a JF nas negociações com o Ministério Público Federal para fechar um acordo de leniência, que é como se fosse a delação premiada das empresas. Chico e Ana Luísa. É isso aí, Pedro. Ninguém deve estar acima da lei, como diz a própria Polícia Federal. E por isso o carro da polícia não devia estar aí, em cima da calçada, onde passa pedestre, que também é uma afronta à lei. Ninguém deve estar acima da lei. Belo trabalho da Polícia Federal, mas o carro não é legal ficar aí, não. Em São Paulo também tem operação de busca em 4 endereços ligados a Joesley Batista e Ricardo Sade. Vamos falar em São Paulo com o Bruno Tavares, que tem detalhes. Ele está na Polícia Federal de São Paulo. Bruno, bom dia.
Bom dia, Chico. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia a todos. Os policiais federais e procuradores da República deixaram aqui a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo por volta de 5 horas da manhã, com destino, então, a 4 endereços aqui na capital paulista. Endereços esses ligados ao empresário Joesley Batista e ao executivo do Grupo JF, Ricardo Saldi. A gente tem a confirmação de que os policiais, neste momento, estão tanto na casa do empresário Joesley Batista quanto na casa do executivo Ricardo Saldi. Joesley Batista e Ricardo Saldi se entregaram à Polícia Federal ontem à tarde, por volta de 2 da tarde, chegaram aqui à Superintendência e passaram a noite por aqui. A previsão é de que Joesley Batista e Ricardo Saldi sejam transferidos aqui de São Paulo, de avião, então, para Brasília, onde correm as investigações que apuram se os dois omitiram informações da Procuradoria-Geral da República no acordo de delação premiada firmado em maio deste ano. Chico e Ana Luísa. Obrigada, Bruno. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu hoje a prisão do empresário Joesley Batista, do executivo da JF, Ricardo Saldi, e do ex-procurador Marcelo Miller. Esse pedido está sob sigilo. A gente vai a Brasília conversar sobre ele com a Giovana Teles. Giovana, boa noite. O pedido ainda tem que ser analisado pelo ministro do Supremo, Edson Fachin. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Exatamente. Olha, os pedidos já estão com o ministro Edson Fachin, que pode tomar uma decisão a qualquer momento. E com os 4 depoimentos, 3 em Brasília ontem, inclusive de Joesley Batista, e hoje o do ex-procurador Marcelo Miller, Janot decidiu pela rescisão do acordo de delação dos executivos do Grupo JF. Foi o procurador que determinou a abertura de investigação para rever esse acordo, porque, segundo ele, viu indícios de omissão de fatos gravíssimos e criminosos. Marcelo Miller é citado numa conversa entre Joesley Batista e Ricardo Saldi, diretor do Grupo JF. Foi essa conversa que originou a investigação. Marcelo prestou depoimento hoje no Rio de Janeiro e a repórter Flávia Januzzi acompanhou. O depoimento de Marcelo Miller começou às 3h30 da tarde. Segundo a Procuradoria-Geral da República, ele teria atuado em favor dos delatores enquanto ainda era procurador da República, sem o conhecimento de seus superiores. Miller é citado no diálogo entre o empresário Joesley Batista e o executivo do Grupo JF, Ricardo Saldi. Os dois deixam claro que tiveram contato com Marcelo Miller e que estariam sendo orientados por ele. O empresário diz que pretende usá-lo como intermediário para chegar ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Por isso é que eu quero, nós dois, temos que estar 100% alinhados, nós dois e o Marcelo, entendeu? Para nós, nós dois temos que operar o Marcelo direitinho para chegar no Janot e pá, tá. Em outro trecho, Joesley Batista e Ricardo Saldi fazem uma brincadeira, cogitando fantasiar Marcelo Miller de garçom para que ele pudesse assistir a gravação de uma conversa. Nós dá um papel, qual papel nós dá para o Marcelo? Tem que ser garçom, nós põe um lenço nele assim, para mostrar que não tem nada aqui, o garçom está o tempo inteiro, é até melhor. Roninho, busca aqui. Você fica... Mas é a melhor coisa que um garçom aqui tem, o cara fica à vontade mesmo. Nós põe um lenço nele, tudo direitinho. Ele topa na hora. Ele topa na hora. Essa conversa entre os delatores foi gravada no dia 17 de março de 2017. Marcelo Miller já não fazia mais parte do grupo de trabalho da Lava Jato em Brasília. Uma certidão do próprio Ministério Público Federal mostra que ele deixou o grupo no dia 4 de julho de 2016. Quando a gravação foi feita, Marcelo Miller já havia pedido exoneração do cargo de Procurador da República. O pedido foi feito no dia 23 de fevereiro deste ano. Mas a exoneração só foi efetivada e passou a ter efeito a partir de 5 de abril. Nos seus últimos meses na Procuradoria, depois de ter saído de Brasília, Marcelo Miller voltou para o Rio de Janeiro. Ainda em julho de 2016, foi nomeado membro auxiliar do Grupo de Trabalho da Lava Jato, onde permaneceu até a sua exoneração. A mesma certidão do MPF faz a ressalva de que ele não teve exercício ordinário no grupo e não participou da distribuição de processos. Trabalhou em atividades em caráter eventual de junho a outubro de 2016.
O documento afirma ainda que Marcelo Miller nunca atuou em nome do Ministério Público em nenhum procedimento envolvendo o grupo JIF. Quando deixou o cargo de procurador da República, Marcelo Miller foi trabalhar como advogado no escritório Trench Rossi Watanabe, o mesmo que representava o grupo JIF na negociação do acordo. O escritório informou que reincidiu o contrato com o advogado em julho. O motivo não foi divulgado. O depoimento de Marcelo Miller ainda não acabou. A Flávia Januzzi está acompanhando. A gente vai ao Rio agora conversar com ela. Boa noite, Flávia. Boa noite, Renata. O depoimento do ex-procurador Marcelo Miller já dura 9 horas. Miller está sendo ouvido por 2 procuradores regionais da República, um de primeira instância e um de segunda instância. Agora, a expectativa aqui na sede do Ministério Público Federal é que ele saia a qualquer momento. Os portões foram abertos, a imprensa aqui está toda reunida já esperando que ele saia a qualquer momento. Ele chegou acompanhado de 2 advogados e não quis gravar entrevistas. Em nota divulgada na última terça-feira, o ex-procurador afirmou que não cometeu nenhum crime ou ato de improbidade administrativa e que nunca atuou como intermediário entre o grupo JIF e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ou qualquer outro membro do Ministério Público Federal. Nós continuamos de plantão aqui no Ministério Público Federal, que a qualquer momento o ex-procurador Marcelo Miller pode deixar a sede. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Flávia. Qualquer coisa, chama a gente de volta se tiver novidade aí. E a gente vai voltar a Brasília para conversar de novo com a Giovana Teles. Giovana, ainda tem dúvidas sobre como é que vai ser feita essa revogação dos benefícios da delação da JF? Qual seria o protocolo para fazer isso? Quem decidiria a esse respeito? Olha, Renata, esse assunto foi discutido o dia inteiro, tanto no gabinete do procurador Rodrigo Janot, quanto no do ministro Edson Fachin. A dúvida era a seguinte, saber se Janot poderia revogar sozinho a imunidade concedida aos delatores ou se precisaria do aval do judiciário. Mas agora, já no fim da noite, com a confirmação desse pedido de prisão dos executivos da JBS e do ex-procurador Marcelo Miller, não dá mais para saber se essas dúvidas já ficaram para trás. E tem um outro ponto, Renata, importante, que está ligado às delações. A Justiça Federal em Brasília homologou hoje o acordo de leniência do grupo JIF, que é como se fosse a delação das empresas, mas condicionou isso à decisão do STF sobre a validade dos acordos de delação dos executivos. Se os acordos forem rescindidos, a leniência vai ser reavaliada. Renata. Giovana, me espera um pouquinho, por favor, que os assuntos estão longe de acabar hoje, a gente fala já já. Antes de encerrar o Jornal da Globo, nós vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Flávia Januzzi, que está no Rio acompanhando o depoimento do ex-procurador da República, Marcelo Miller. Flávia. Olha, Renata, o ex-procurador Marcelo Miller chegou aqui à sede do MPF no Rio por volta das 3 da tarde. O depoimento dele já dura mais de 9 horas. Ele está sendo ouvido por 2 procuradores regionais da República, um de primeira instância e outro de segunda instância. Os procuradores querem saber se ele orientou Joesley Batista e Ricardo Saldi a fazer acordo de delação premiada quando ainda trabalhava na Procuradoria-Geral da República. No início do jornal, nós anunciamos uma expectativa de saída do ex-procurador daqui da sede do MPF. Houve uma movimentação de seguranças, abertura dos portões, mas Marcelo Miller ainda não deixou a sede do Ministério Público Federal. Vários jornalistas permanecem de plantão aqui. A expectativa é que ele fale com a imprensa, já que na chegada o ex-procurador não deu entrevistas. Renata Lopretti, voltamos com você. Muito obrigada, Flávia. Lembrando que chegou hoje ao Supremo um pedido de prisão de Marcelo Miller, do empresário Joesley Batista e do executivo da JF, Ricardo Saldi. Esse pedido chegou sob sigilo e ainda terá de ser analisado pelo ministro do Supremo, Edson Fachin. A gente fala agora de outra tragédia, uma tragédia natural. O furacão Irma matou 4 pessoas na passagem pela Flórida. Foi rebaixado à categoria 1, mas as autoridades alertam que ele ainda é muito perigoso e pode causar outras mortes e destruição. Às 3 horas da manhã, horário de Brasília, o Irma girava ali no centro-oeste
da Flórida, na região metropolitana de Tampa e de Orlando, com ventos de 135 quilômetros por hora. O Centro Nacional de Furacões lançou um alerta de enchentes para toda a costa oeste da Flórida e também para o litoral da Geórgia e da Carolina do Sul. Durante a semana, o Irma vai provocar chuva forte e ventania em todo o sudeste americano. E agora a gente conversa com o Tiago Weltz, que está em Nova York, e nos traz as últimas informações sobre a passagem do furacão Irma pelos Estados Unidos, pelo estado da Flórida. Bom dia, Tiago. Bom dia, Chico. O governador da Flórida foi bem claro. Ele disse que ainda não é hora de baixar a guarda. O Irma já provocou muito estrago e ainda tem muita chuva e vento pela frente. No início da manhã, caía muita água em Tampa e em Orlando, onde o Irma está passando nesse momento. Em algumas regiões costeiras da Flórida estão previstos até 65 centímetros de chuva. O litoral é muito vulnerável porque o furacão está empurrando a água do oceano em direção à costa. As estimativas ainda variam, mas já se fala em quase 6 milhões de pessoas sem energia elétrica no estado. Os aeroportos de Orlando e de Miami permanecem fechados hoje. Muita gente ficou presa no saguão no fim de semana. A American Airlines chegou a anunciar ontem que retomaria alguns voos hoje, mas desistiu. A polícia diz que já prendeu 29 pessoas por saques e roubos em Miami. A cidade estava sob toque de recolher nesse domingo. Ninguém podia sair de casa entre 7 da noite e 7 horas da manhã. Muitos bairros de Miami estão debaixo d'água. Os correspondentes Sandra Coutinho, Orlando Moreira e Fernanda Saviolo estão na cidade. E a Sandra Coutinho conta pra gente agora como é que está a situação por lá. Bom dia, Sandra. Bom dia para você também, Tiago. Bom dia para todo mundo. Olha, na verdade, a gente está até violando esse toque de recolher para estar aqui conversando com vocês. Mas olha, a gente está na avenida litorânea aqui de Miami. Isso aqui tinha virado um rio ao longo do dia todo ontem. Mas a gente vê agora que a maré começou a baixar. A situação já está mais tranquila. Não está mais ventando tão forte, nem chovendo. Ainda é esperada chuva para hoje. E olha, aqui a gente vê muitas árvores derrubadas no caminho do centro da cidade até aqui. A gente viu isso. Muitas placas no chão, muitas árvores derrubadas, muitos fios de alta tensão e muitos bairros inteiramente sem luz. Agora, a polícia aqui de Miami, os bombeiros, usaram ao longo dos resgates, ao longo do dia de ontem, um veículo totalmente blindado que enfrenta grandes inundações. E uma das histórias que comoveram os moradores de Miami aqui ontem foi a história de um bebê em North Miami Beach, né, uma parte que não tinha sido obrigatório sair das casas, um bebê de 4 meses que estava com a mãe dentro de casa e ela começou a ficar desesperada porque a água começou a subir e graças a esse veículo blindado que pode passar por dentro da água até uma altura bem alta, até 4, 5 metros de inundação, esses bombeiros conseguiram resgatar esse bebê. E aí sim a família pôde respirar aliviado. O mesmo veículo foi usado em Palm Beach para retirar 35 pessoas que estavam num prédio que também foi inundado pela força da água. Foi um dia muito complicado ontem por aqui. A gente vai ver na reportagem. A força do vento destelhou esta casa em Miami. Árvores também foram arrancadas. E na parte baixa da cidade, as tradicionais avenidas se transformaram em rios. Imagens gravadas pelo celular mostram as rajadas de vento empurrando a água pelas ruas. Miami, sempre movimentada, ficou completamente deserta neste domingo. A população respeitou o toque de recolher e se abrigou em locais seguros. Entre os poucos que se arriscaram, este meteorologista brigou com a tempestade para registrar uma ventania de quase 200 km por hora. O repórter também se aventurou no meio do temporal. Esta moradora fez um vídeo do apartamento dela e da entrada do prédio. Ela diz que todo o quarteirão está coberto de água. As pessoas estão apavoradas. Ninguém nunca viu isso antes. Durante o trajeto, Irma castigou a cidade de Naples, na costa oeste, com ventos de 195 km por hora. Em Palm Bay, muitos trailers foram destruídos e os destroços atingiram a rede elétrica. À noite, o furacão chegou a Tampa, provocando ondas de mais de 2 metros de altura. A cidade também registrou um fenômeno raro. Por causa da baixa pressão, o mar recuou mais de 100 metros.
barcos ficaram encalhados e o que deveria ser o pier virou um banco de areia. Quase 12 horas depois da chegada do furacão Irma aqui ao estado da Flórida, a situação é essa. Ainda venta muito forte por aqui, mas a chuva pelo menos deu uma trégua. Agora é o momento de começar a avaliar os prejuízos. Na Flórida, 6,5 milhões de pessoas tiveram que sair de casa. Quase 1/3 da população do estado. O governador da Flórida, Rick Scott, não mediu palavras para convencer a população a se proteger. Não ache que a tempestade acabou quando parar de ventar. O furacão pode te matar. O presidente Donald Trump atendeu ao pedido do governador da Flórida e decretou situação de emergência federal e prometeu ajuda da União. Nós nunca vimos algo assim, mas vamos nos recuperar e reconstruir o mais rápido possível. Antes de atingir a Flórida, o furacão Irma passou pela ilha de Cuba, ainda na categoria 5, a mais forte. A tormenta provocou ondas de 11 metros de altura, que destruíram casas e até o famoso Hotel Copacabana. Os turistas tiveram que ser retirados das áreas inundadas e os serviços de emergência passaram o dia resgatando moradores. E o Itamaraty afirma que 60 brasileiros estão presos nas ilhas do Caribe, que foram os primeiros territórios a sentir a devastação do Irma. 32 brasileiros estão na ilha de São Martinho, que é dividida entre a Holanda e a França. 22 em Tortola, que faz parte das Ilhas Virgens Britânicas. E 11 estão nas Ilhas Turcas e Caicos, também sob a administração britânica. Um avião da Força Aérea Brasileira deve chegar em São Martinho amanhã para fazer o resgate. O Itamaraty está em contato com o governo do Reino Unido para planejar a retirada dos brasileiros em territórios britânicos. A gente começa esta edição do Bom Dia Brasil mostrando a operação de busca agora de manhã na casa do ex-procurador da República, Marcelo Miller, no Rio. E Ana Luísa, esse pedido de prisão de Miller tinha sido feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, mas foi negado pelo Supremo. E o repórter Pedro Figueiredo tem informações ao vivo do Rio de Janeiro, no bairro da Lagoa, Rodrigo de Freitas. Bom dia, Pedro. Oi, Chico e Ana Luísa, bom dia para vocês, bom dia a todos. Os policiais federais estão cumprindo um mandado de busca e apreensão e procuram por documentos que provem a ligação entre o ex-procurador Marcelo Miller e os empresários Ricardo Saad e Joesley Batista. Os policiais federais e também os procuradores do Ministério Público Federal chegaram às 6 horas da manhã por aqui. Na última sexta-feira, Marcelo Miller prestou depoimento por 10 horas na sede da Polícia Federal aqui do Rio de Janeiro. Enquanto prestava depoimento, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu à Justiça que decretasse a prisão de Miller, assim como dos empresários do grupo JF. Janot alegou que há indícios de que o ex-procurador cometeu os crimes de organização criminosa, obstrução das investigações e exploração de prestígio. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de prisão contra Miller e disse que a partir de agora eram necessárias novas medidas para que se buscassem provas sobre os indícios de crimes atribuídos a Miller. Marcelo Miller pediu exoneração do cargo de procurador da República em 23 de fevereiro desse ano, mas só foi exonerado em 5 de abril. Depois, portanto, da data em que foi gravado o áudio em que os executivos do grupo JF falavam dele. Em abril, Marcelo Miller começou a trabalhar em um escritório de advocacia que representava a JF nas negociações com o Ministério Público Federal para fechar um acordo de leniência, que é como se fosse a delação premiada das empresas. Chico e Ana Luísa. É isso aí, Pedro. Ninguém deve estar acima da lei, como diz a própria Polícia Federal. E por isso o carro da polícia não devia estar aí, em cima da calçada, onde passa pedestre, que também é uma afronta à lei. Ninguém deve estar acima da lei. Belo trabalho da Polícia Federal, mas o carro não é legal ficar aí, não. Em São Paulo também tem operação de busca em 4 endereços ligados a Joesley Batista e Ricardo Saad. Vamos falar em São Paulo com o Bruno Tavares, que tem detalhes. Ele está na Polícia Federal de São Paulo. Bruno, bom dia.
Bom dia, Chico. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia a todos. Os policiais federais e procuradores da República deixaram aqui a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo por volta de 5 horas da manhã, com destino, então, a 4 endereços aqui na capital paulista. Endereços esses ligados ao empresário Joesley Batista e ao executivo do Grupo JF, Ricardo Saldi. A gente tem a confirmação de que os policiais, neste momento, estão tanto na casa do empresário Joesley Batista quanto na casa do executivo Ricardo Saldi. Joesley Batista e Ricardo Saldi se entregaram à Polícia Federal ontem à tarde, por volta de 2 da tarde, chegaram aqui à Superintendência e passaram a noite por aqui. A previsão é de que Joesley Batista e Ricardo Saldi sejam transferidos aqui de São Paulo, de avião, então, para Brasília, onde correm as investigações que apuram se os dois omitiram informações da Procuradoria-Geral da República no acordo de delação premiada firmado em maio deste ano. Chico e Ana Luísa. Obrigada, Bruno. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu hoje a prisão do empresário Joesley Batista, do executivo da JF, Ricardo Saldi, e do ex-procurador Marcelo Miller. Esse pedido está sob sigilo. A gente vai a Brasília conversar sobre ele com a Giovana Teles. Giovana, boa noite. O pedido ainda tem que ser analisado pelo ministro do Supremo, Edson Fachin. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Exatamente. Olha, os pedidos já estão com o ministro Edson Fachin, que pode tomar uma decisão a qualquer momento. E com os 4 depoimentos, 3 em Brasília ontem, inclusive de Joesley Batista, e hoje o do ex-procurador Marcelo Miller, Janot decidiu pela rescisão do acordo de delação dos executivos do Grupo JF. Foi o procurador que determinou a abertura de investigação para rever esse acordo, porque, segundo ele, viu indícios de omissão de fatos gravíssimos e criminosos. Marcelo Miller é citado numa conversa entre Joesley Batista e Ricardo Saldi, diretor do Grupo JF. Foi essa conversa que originou a investigação. Marcelo prestou depoimento hoje no Rio de Janeiro e a repórter Flávia Januzzi acompanhou. O depoimento de Marcelo Miller começou às 3h30 da tarde. Segundo a Procuradoria-Geral da República, ele teria atuado em favor dos delatores enquanto ainda era procurador da República, sem o conhecimento de seus superiores. Miller é citado no diálogo entre o empresário Joesley Batista e o executivo do Grupo JF, Ricardo Saldi. Os dois deixam claro que tiveram contato com Marcelo Miller e que estariam sendo orientados por ele. O empresário diz que pretende usá-lo como intermediário para chegar ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Por isso é que eu quero, nós dois, temos que estar 100% alinhados, nós dois e o Marcelo.